clima esquentou em Brasília. O que começou como uma manhã comum no coração político do Brasil acabou se transformando em uma cena de pura tensão, repleta de olhares desconfiados, câmeras em alerta e vozes carregadas de indignação. Mas o que realmente aconteceu naquela coletiva em Brasília e por que um simples encontro entre a imprensa e figuras do alto escalão se tornou um campo de batalha verbal? Algo fora do roteiro aconteceu. E a reação de uma autoridade inesperada deixou todos em choque. Alguns repórteres ficaram sem palavras, outros indignados, e um deles resolveu reagir na hora, sem pensar duas vezes. Mas quem foi essa figura que teve coragem de confrontar o poder ali, na frente de todos? E o que foi dito que fez os ânimos explodirem de vez? Há quem diga que essa foi a gota d'água, que depois disso nada será como antes. O respeito entre a mídia e o governo estaria por um fio? Ou tudo não passou de mais um episódio polêmico entre tantos que se acumulam nos bastidores de Brasília? Prepare-se para mergulhar numa história cheia de conflitos, declarações explosivas e revelações que podem mudar o rumo da opinião pública. Mas antes de julgar, você precisa entender o que foi dito e como tudo começou. Afinal, quem realmente perdeu o controle? E por quê? O conflito se intensifica e Janja faz a declaração polêmica que gera a resposta furiosa de Danilo Gentili. Vocês são um bando de vira-latas. O clima já não era dos melhores. Bastava olhar nos rostos dos jornalistas para sentir o incômodo no ar. A presença da primeira-dama naquele evento deveria simbolizar diálogo, mas tudo mudou quando uma pergunta, aparentemente inofensiva, despertou uma reação absolutamente descontrolada. Sem medir palavras, Janja se virou para os repórteres e disparou em alto e bom som, com os olhos inflamados e o tom de desprezo. Vocês são um bando de vira-latas. Ficam latindo atrás de mim como se eu devesse satisfações a essa imprensa vendida. O silêncio foi imediato. Microfones tremiam nas mãos. Câmeras hesitaram. Jornalistas se entreolharam atônitos. Havia mesmo acontecido aquilo? Ao vivo? E enquanto a segurança se movimentava discretamente, um nome inesperado se levantou da multidão e tomou a palavra, ignorando os olhares dos assessores. Danilo Gentili, sim, o apresentador, humorista e também jornalista, estava lá, cobrindo os bastidores para seu canal. E ele não ficou calado. Com a voz firme e olhos cravados na primeira-dama, ele rebateu sem pestanejar. Mas o que exatamente ele disse que fez o auditório virar um barril prestes a explodir? A verdade é que aquela resposta não foi só corajosa, foi incendiária. E agora, a pergunta que não quer calar. Janja foi longe demais, ou alguém precisava colocá-la no lugar? Danilo Gentili faz sua resposta bombástica, acusando Janja de usar dinheiro público e avião da FAB para fins pessoais. Danilo Gentili explode ao vivo e acusa Janja sem filtros. Vira-lata é você! O silêncio durou poucos segundos, mas foi o bastante para o ar parecer pesar 10 toneladas. Todos esperavam que Danilo Gentili se retirasse ou tentasse amenizar a situação. Mas o que ele fez foi exatamente o contrário. Ele pegou o microfone, olhou diretamente para Janja e, sem baixar o tom de voz, disparou com fúria contida. Vira-lata é você, que não para de gastar o dinheiro dos brasileiros com compras pessoais, passeando de avião da FAB como se fosse táxi de luxo. A sala tremeu. Era como se cada palavra dele fosse um tapa. Não havia meias palavras, não havia ironia, era raiva pura. E não parou por aí. Isso aqui é uma democracia ou um camarote de luxo para a primeira-dama? Você está zombando do povo, Janja. E se este país fosse sério, você já estaria presa há muito tempo. Foi nesse momento que os seguranças avançaram. O clima estava prestes a sair do controle. Alguns repórteres se afastaram.
Outros filmavam tudo, sem saber se estavam documentando um escândalo político ou o início de um processo judicial. Janja ficou sem palavras. Por um segundo ela vacilou, mas o que veio depois foi ainda mais inesperado. Danilo foi expulso? Janja tentou se justificar ou o silêncio dela confirmou tudo? A imprensa registrou tudo e o povo começou a comentar. Mas quem está falando a verdade? E por que ninguém do governo apareceu para acalmar os ânimos naquele momento? O vídeo do confronto viraliza nas redes e gera revolta entre os brasileiros. O vídeo do confronto explode nas redes sociais e a polêmica ganha proporções nacionais. O vídeo que explodiu o Brasil. Não demorou nem 30 minutos para o vídeo cair na internet. A cena do embate entre Janja e Danilo Gentili, com as falas agressivas da primeira-dama e o contra-ataque explosivo do apresentador, viralizou como pólvora em mato seco. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube... Era impossível escapar. Todo mundo viu, todo mundo comentou e a pergunta se espalhou como um vírus. Quem é o verdadeiro vira-lata dessa história? A reação do povo foi imediata. De um lado, militantes governistas acusavam Danilo de desrespeito e machismo. Do outro, milhares de brasileiros o aplaudiam por dizer o que muitos pensavam e não tinham coragem de falar. A hashtag Rinaldo Vira-Lata é Você foi parar nos trending topics em menos de uma hora. Influenciadores, jornalistas independentes, políticos da oposição, todos começaram a se posicionar. Mas onde estavam os representantes do governo nesse momento? Por que Lula não se pronunciou? E por que Janja ainda não havia soltado uma nota oficial? Enquanto isso, Danilo Gentili postou apenas uma frase em suas redes. A verdade incomoda quem vive da mentira. Essa frase foi suficiente para incendiar ainda mais os ânimos. Seria ele um herói popular ou um provocador irresponsável? E mais, o vídeo seria censurado. As grandes emissoras iriam ignorar o escândalo? Ou estavam todos com medo do que poderia vir a seguir? Onde um aliado inesperado de Janja surge para defendê-la e ameaça Danilo publicamente. Entra em cena um dos personagens mais temidos e influentes do país, Alexandre de Moraes. Ele surge como aliado de Janja, defende a primeira-dama e faz uma ameaça direta a Danilo Gentili. A intimação que parou o Brasil. O silêncio do governo finalmente se rompeu. Mas não foi Lula quem apareceu, nem ministros da comunicação. Quem entrou em cena foi Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro do STF. Com semblante fechado e tom de quem não aceita ser contestado, ele subiu ao púlpito e foi direto ao ponto. Discurso de ódio, desinformação e ataques institucionais não serão tolerados. Danilo Gentili terá 24 horas para se retratar publicamente, ou responderá nas esferas cabíveis. A bomba estava lançada. A reação foi imediata. Jornais começaram a noticiar que Danilo poderia ser investigado por incitação à desordem, ataques à honra e até ameaça à democracia. Mas onde estava o discurso de Janja, chamando a imprensa de vira-latas? Por que ninguém cobrou retratação dela? Será que o peso da lei só cai sobre quem critica o poder? Danilo, por sua vez, não pareceu intimidado. Em vez de se calar, publicou uma nova mensagem. Se dizer a verdade virou crime, então me prendam, mas levem junto quem está roubando o povo. A polarização cresceu. Milhares foram às ruas com cartazes. Uns gritavam liberdade de expressão, outros respeito às instituições. A pergunta que pairava no ar era uma só: Danilo seria mesmo preso? Ou tudo isso era um teatro de poder para silenciar vozes incômodas? As consequências começam a se espalhar. Patrocinadores, emissoras e políticos começam a tomar lados. A pressão aumenta. Empresas começam a se posicionar. A mídia se divide e o caso explode de vez nos bastidores do poder. A polêmica ganha novas camadas e o público fica ainda mais dividido. Quem manda no Brasil?
Com a ameaça de prisão pairando sobre Danilo Gentili, o caso ultrapassou o universo da política e entrou de vez na esfera econômica. Grandes patrocinadores começaram a se manifestar. Algumas marcas cancelaram contratos com o apresentador, alegando que não compactuam com o discurso ofensivo. Outras, no entanto, foram na contramão e publicaram mensagens enigmáticas de apoio à liberdade de expressão. Nos bastidores da televisão, a tensão era visível. Havia quem defendesse que Danilo fosse afastado temporariamente para conter a crise. Outros ameaçavam pedir demissão, caso isso acontecesse. E uma pergunta rondava os corredores das emissoras. Será que Danilo realmente cruzou uma linha? Ou só teve coragem de falar o que ninguém mais ousa? Enquanto isso, figuras políticas começaram a se posicionar. Parlamentares da oposição exigiram uma retratação pública da própria Janja. Chamar a imprensa de vira-latas é ofender a democracia. A senhora não está acima do povo, declarou um senador revoltado. Mas o Planalto continuava em silêncio. A mídia, por sua vez, estava rachada. Alguns veículos decidiram ocultar a parte em que Janja ataca os repórteres. Preferiram focar apenas na fala de Danilo. Outros mostraram tudo, sem cortes. E isso gerou mais uma onda de indignação popular. Afinal, a censura agora é seletiva. Ou existe uma tentativa clara de proteger certas figuras do poder? O povo começava a desconfiar. Será que essa história é só sobre um bate-boca? Ou estamos diante de algo muito maior e mais sombrio? O clima vai às alturas. Janja quebra o silêncio e sua resposta à pressão nacional surpreende até aliados. Não negocio com ladrão. O silêncio de Janja finalmente chegou ao fim. Em meio ao caos, a pressão nas redes, a ameaça judicial contra Danilo Gentili e a indignação popular que não parava de crescer, a primeira-dama decidiu se pronunciar. Em uma coletiva rápida e ensaiada, ela tentou inverter a narrativa. O que está acontecendo é um ataque coordenado contra mulheres na política. Estou sendo alvo de machismo, ódio e fake news. Não aceito ser desrespeitada por comediantes que acham que têm licença para agredir. Mas, será que o Brasil comprou esse discurso? Enquanto a fala de Janja circulava pelos telejornais, algo ainda mais inesperado aconteceu. Donald Trump, ex-presidente do Zircalua, retuitou o vídeo do confronto entre ela e Danilo Gentili com uma legenda curta, porém cortante. Esse tipo de gente não merece confiança. Eu não negocio com ladrão nem com governo corrupto. O impacto foi imediato. A esquerda brasileira classificou a fala como ingerência internacional e ofensa à soberania nacional. Já a oposição aproveitou para dizer que a imagem do Brasil estava sendo arranhada não por Trump, mas por quem deveria representá-lo com dignidade. E a pergunta estourou nas redes. Será que o Brasil virou piada no cenário global? Ou Trump disse o que muitos líderes pensam, mas não tem coragem de expor? Enquanto isso, Danilo Gentili continuava em silêncio. Um silêncio estratégico, ou sinal de que algo maior estava por vir. E Janja resistiria à pressão, ou a crise já havia fugido completamente do seu controle? Surgem vazamentos explosivos que colocam em xeque os gastos da primeira-dama e revelam bastidores das viagens com a Fábio. A polêmica atinge um novo patamar. Surgem vazamentos comprometedores sobre os gastos da primeira-dama Janja com dinheiro público e detalhes suspeitos sobre suas viagens com a Fábio. O clima é de escândalo iminente. Os gastos secretos de Janja. Enquanto a imprensa se dividia e a internet pegava fogo, uma nova reviravolta caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. Um dossiê anônimo foi vazado por um jornalista independente. Nele estavam planilhas detalhadas, recibos e registros de voos da FAB que apontavam para algo muito maior do que um simples confronto verbal. Segundo o material divulgado,
Janja teria usado aviões da Força Aérea Brasileira para mais de 17 viagens não oficiais, muitas delas com destino a cidades conhecidas por suas lojas de grife, spas e eventos de luxo. Em algumas delas, a comitiva presidencial teria se reduzido apenas a ela e assessores pessoais, sem Lula, sem compromissos diplomáticos, sem justificativa. Pior, documentos indicavam que despesas com itens pessoais, como roupas, joias, perfumes e jantares exclusivos, teriam sido pagos com verba pública disfarçada, sob o termo deslocamento institucional. A reação foi imediata. Parlamentares da oposição exigiram a abertura de uma CPI dos gastos da primeira-dama. Mas a base aliada tentou abafar o escândalo, chamando tudo de armação da extrema-direita. Mas como explicar os documentos? Quem teve acesso a essas informações? E por que, até agora, o governo se recusa a detalhar os gastos da primeira-dama? Danilo Gentili, que vinha mantendo o silêncio, fez uma nova publicação enigmática. A verdade sempre encontra um jeito de escapar, mesmo trancada em jatinhos pagos pelo povo. O clima em Brasília agora é de guerra total. Será que Janja vai resistir à pressão ou está apenas no início do maior escândalo da sua vida pública? O Ministério Público entra no caso e a imagem de Janja começa a desmoronar até mesmo entre aliados do governo. O cerco se fecha de vez. O Ministério Público entra em ação. Aliados do governo começam a se afastar e Janja vê sua imagem ruir diante dos olhos da nação. O clima é de colapso, mas ainda há um último ato por vir. O começo do fim. A pressão se tornou insustentável. Depois do vazamento das planilhas, das viagens luxuosas com a FAB e das suspeitas de uso indevido de dinheiro público, o Ministério Público Federal finalmente decidiu agir. Foi aberto um inquérito para investigar as despesas da primeira-dama. Convocações começaram a ser emitidas. A imprensa já não conseguia mais abafar a história. Até colunistas simpáticos ao governo passaram a questionar o silêncio do presidente Lula. Mas o mais impactante foi ver aliados históricos do PT começando a se afastar de Janja. Alguns diziam nos bastidores que ela passou dos limites. Outros pediam a Lula que a mantivesse longe de eventos oficiais, pelo menos até a poeira baixar. E o povo, esse já havia decidido. As ruas começaram a ser ocupadas com protestos espontâneos. Pessoas de diferentes espectros políticos gritavam o mesmo. Queremos prestação de contas. Chega de abusos com o nosso dinheiro. Enquanto isso, Danilo Gentili, antes ameaçado de prisão, agora era tratado como símbolo da resistência contra o abuso de poder. Seu nome passou a ser mencionado até em rodas de políticos da oposição como possível futuro candidato. Mas Lula continuava em silêncio. O que ele estava esperando? Uma reviravolta? Um acordo nos bastidores? Ou a queda final de sua própria esposa? Fontes internas do Planalto diziam que o presidente estava furioso, não com os opositores, mas com Janja. Será que a relação do casal resistiria a esse furacão? Ou o escândalo também abalaria o coração do poder? Revelações bombásticas encerram a história com um desfecho impactante. A fala final de Janja que choca o Brasil inteiro. Aqui, a tensão explode de vez quando Janja decide quebrar o silêncio com uma confissão surpreendente que abala Brasília e deixa o Brasil inteiro em choque. A confusão que abalou Brasília. Depois de semanas em silêncio, sob pressão de investigações, protestos, vazamentos e o isolamento político cada vez mais evidente, Janja convocou uma coletiva de imprensa nacional. Os olhos do Brasil estavam voltados para ela. Ninguém sabia o que esperar. Pediria desculpas? Negaria tudo? Jogaria a culpa em alguém? Nada disso. Com a voz embargada e o semblante visivelmente abatido, Janja surpreendeu o país inteiro ao dizer: sim, usei os aviões da FAB. Sim,
Fiz viagens pessoais com verba pública. E sim, agi por impulso, por vaidade e por achar que ninguém teria coragem de me enfrentar. A sala ficou em choque. Nem mesmo seus assessores esperavam aquilo. Mas ela continuou. O poder subiu à minha cabeça. Achei que ser a primeira-dama me dava direito a tudo. Me perdi no papel, me perdi de mim mesma, mas não vou fugir das consequências. Brasília parou. O país inteiro parou. Alguns aplaudiram a coragem da confissão. Outros exigiram prisão imediata. E Lula? Segundo fontes próximas, ele teria deixado o palácio sem dizer uma única palavra. Danilo Gentili, ao saber da confissão, publicou uma última frase em suas redes. Ela confessou: agora cabe ao Brasil decidir perdão ou justiça. E agora? O que o Ministério Público fará? Janja será indiciada? Lula continuará ao lado dela? E o povo, será que vai esquecer ou cobrar até o fim? Essa história pode ter chegado ao fim, mas suas consequências mal começaram. Chega de ser enganado. Se você está cansado de ver político sendo blindado, escândalo sendo abafado e a verdade sendo distorcida pela mídia, então você está no lugar certo. Aqui, a gente mostra o que eles tentam esconder. A gente expõe, investiga, provoca e coloca o dedo na ferida. Doa a quem doer. E se você acha que o povo brasileiro merece saber o que está por trás dos discursos prontos, então se inscreve agora nesse canal. Não espere o próximo escândalo aparecer no Jornal Nacional com versão editada. Ative o sininho, porque aqui a verdade chega sem maquiagem, sem censura e sem medo. Eles têm a máquina, mas a gente tem a voz. E juntos, essa voz ecoa mais alto. Se inscreve, antes que eles tentem calar a gente.